Hoje é o dia mais feliz da minha vida, agradeço a oportunidade de estar voltando a gravar, né? A Giovana gravou os dois últimos estudos, mas a gente, né, fizemos essa mudança, o vídeo dela ficaram muito show. E por causa para tentar manter essa periodicidade, né, de dia sim, dia não postar vídeo aqui no YouTube. O vídeo também é postado no Facebook, no Instagram. Mas vamos lá para os estudos, que eu sei que o que importa aqui é a matéria do Livro dos Espíritos, né? E o Kardec pergunta sobre as raças, né? A gente sabe que antigamente, muito, há milhões e milhões de anos atrás, não existiam os Homo sapiens sapiens. Havia mais raças. Havia os Neandertais, que eram uma espécie de eram humanoides, só que eles eram mais fortes, né? Eles não tinham aquela destreza, e tinha os Homo sapiens, e nós, a nossa atual raça de ser humano, são os Homo sapiens sapiens, que já é a evolução dos Homo sapiens. E vamos lá. Há neste momento raças humanas que diminuem evidentemente, né? Chegará um momento em que elas desaparecerão da Terra, tipo a nossa raça vai sumir? A resposta é verdade. Mas e que outras vão tomar o seu lugar, né? Como outras tomarão, como a gente tomou o lugar um dia, né? A gente sabe que há espíritos vindo de outros planetas, né? E que eles estão trazendo sua genética própria, que vai aos poucos mudando. Não é uma mudança que vai acontecer de uma forma instantânea, mas de geração em geração, né? Talvez o nosso corpo físico se mantenha igual ao que é hoje, mas ele vai sofrendo modificações. A gente está entrando num mundo de regeneração em que talvez o corpo vai ter uma genética diferente e ele não vai sofrer tanto quanto o nosso corpo sofre com as doenças, por exemplo, né? Eles estão trazendo de outros lugares do planeta uma genética aperfeiçoada, né? Porque condiz com a nossa evolução, a gente já não está tão ruim quanto era na antiguidade, nós seres humanos em geral, então a gente está merecendo isso, né? Então a nossa genética do nosso corpo vai evoluir, passar por uma raça diferente, mesmo que a gente tenha a mesma aparência, o nosso corpo vai evoluir, a gente vai deixar de ter inúmeras doenças que a gente tem que vão desaparecer, né? Porque a gente sabe que nos mundos bem evoluídos as doenças não existem, né? E o corpo ele é aperfeiçoado para ser da forma mais ágil possível, né? Imagina um computador lá vai ser fichinha, né? O nosso cérebro vai ser vai ser ilimitado, vai ser cada vez mais rápido. Os homens atuais são uma nova criação ou descendente aperfeiçoado dos primitivos, né? O Kardec pergunta, a resposta é que são os mesmos espíritos, só que estão voltando em corpos diferentes para se aperfeiçoar, né? Outras raças mais aperfeiçoadas subsistirão, descendendo da raça atual, né? Como os homens civilizados de hoje descendem, né, dos seres brutos que haviam antigamente, né? Vide aí os Neandertais, que eles eram muito fortes, mas eles não sobreviveram, né? Os estudos mostram justamente porque os Homo sapiens, por serem inteligentes, eles sabiam mexer de forma mais adequada no meio ambiente, né? E qual é o ponto de vista físico, né? O caráter distintivo entre as raças primitivas? A resposta é o desenvolvimento da força bruta em detrimento da força intelectual, né? O que eu acabei de falar. Atualmente, ao contrário, o homem faz mais pela inteligência do que pela força do corpo e, portanto, faz 100 vezes mais, porque sabe tirar proveito das forças da natureza. Por exemplo, os animais não sabem tirar, é o que diz aqui, é usar um meio a seu favor. O aperfeiçoamento das raças dos animais e vegetais pelas ciências é contrário à lei natural, né? A lei normal de Deus, né? O aperfeiçoamento poderia falar dos alimentos transgênicos, que são geneticamente modificados, né? Que tem uma diferença, né? Entre aqueles que vão fertilizante, aqueles que são geneticamente modificados, né? Não é a mesma coisa. Mas tá, vamos falar. Segue a pergunta. Seria mais conforme com essa lei deixar as coisas seguirem o seu curso normal? Né? Aí a resposta é: deve-se fazer tudo para alcançar a perfeição. E o próprio homem é o instrumento do qual Deus se serve para alcançar seus fins. A perfeição, sendo o objeto para o qual tende a natureza, favorece, né, a gente seguir nessa finalidade. Então, o que a gente pensa? Poderia citar um outro exemplo de remédios. Hoje existem remédios, vacinas, coisas do tipo. Aí eu poderia falar, não vou usar, porque é contra a lei natural, né? A gente pode seguir usando isso, né? Esse argumento. Mas Deus se serve daquilo para a nossa evolução, né?
um médico trouxe uma vacina, trouxe um estudo, né, um remédio para dor, não tem por que a gente não usar, a gente tem que aproveitar, porque se Deus dá essa oportunidade de a gente deixar de sentir dor, é porque Ele acredita, né, no nosso nível de evolução a gente já tá merecendo não passar por tanto sofrimento, então a gente tem que usar, né, usar remédio, o médico receitou, a gente tem que utilizar da melhor forma, né, sempre, né, de olhos atentos. A gente também não pode exagerar, digamos, é, como é que eu posso explicar? A gente pode estudar a melhor forma de criar um alimento, mas você também não vai botar agrotóxico, que é muito venenoso. Mas você pode estudar a melhor forma, né, de conseguir fazer com que aquele alimento renda mais, de uma forma mais produtiva. É isso que os espíritos falam, né? Que não é contrário à lei de Deus a gente buscar o aperfeiçoamento das coisas, da nossa saúde. A gente tem que sempre pensar que a gente, tudo que tem da ciência é um presente de Deus, né? Eu sempre reforço aqui que a ciência é um aspecto de Deus. Ela não é diferente da religião. A religião estuda um enfoque das leis de Deus e a ciência estuda outro enfoque, mas são a mesma coisa. E a gente tem que sempre pensar, né? Tem aquela lenda que conta, né? Tinha uma pessoa que estava em cima da casa, né? Começou a enchente e ela subiu para cima da casa. E aí começou a vir água, vinha água, vinha água. E ela, né, aí passou um cara de bote e falou, não vem comigo. Aí ela, não, não, eu tenho fé em Deus, não vou, poderia fazer essa analogia, não vou usar remédios, eu não vou usar esses artifícios, né? Não, eu confio em Deus. Aí passou uma outra pessoa ali de bote, né, de barco, falou, vem, vem. Aí, não. Aí passou mais um, passou mais outro, daqui a pouco chegou, vinha um helicóptero. Botou ali lá as cordas pra pessoa e falou, pode subir. Ela falou, não vou subir porque eu tenho fé em Deus. Né? Aí ela morre, né? Conta a lenda. Chega lá no céu e aí ela fala, mas eu confiei tanto em ti, meu Deus. E tu me deixasse morrer, por que tu fizesse isso comigo? Aí Deus fala, mas eu te mandei até um helicóptero e tu não pegasse. Né? A moral da história é que Deus usa a ciência para nos beneficiar e a gente tem que aproveitar. Usa as outras pessoas, né? Às vezes muitas pessoas não acreditam em Deus e pensam assim, ah não, mas né, aquelas pessoas que não creem em nada, não, mas Deus não existe, eu nunca vi Deus, Deus nunca me ajudou, muitas pessoas chegam a falar isso, mas não imaginam que através de um conselho de uma outra pessoa, de um amigo, às vezes que nem lembra, de uma outra pessoa, Deus agiu, os espíritos deram a intuição para uma outra pessoa que ela te deu aquilo, então Deus age de formas inexplicáveis, mas a gente sempre tem que basear, né, na ciência e na forma mais racional. O espiritismo é uma fé raciocinada, a gente deve buscar o sentido das coisas. O estudo ficou meio longo assim, mas é isso. Um grande abraço e fiquem com Deus.